Olá pessoal, olá ouvintes. Esse aqui é o vídeo que eu falei que eu ia publicar no Facebook sobre o método de edição que eu estou usando agora. Caso interesse alguém, caso alguém queira aprender um pouco, não que eu tenha muito a ensinar, mas algumas dicas podem ser válidas. Para começar aqui, eu estou editando com 4 faixas. Na verdade, isso é uma por participante. Então, aqui tem duas no caso que eles não me mandaram, então, mas acaba dando na mesma. Eu gravo um arquivo bruto, ouço tudo e separa só as partes de quem não está separado. São 5 faixas, o pessoal todo aí, e fica mais fácil e mais difícil ao mesmo. Não tem sentido isso, mas o trabalho muda. Acho que seria a melhor forma de descrever. Porque quando você tem todo mundo junto numa faixa só, às vezes você acaba perdendo parte do programa porque por diferença de internet, lag, o pessoal acaba falando um em cima do outro, então isso acaba perdendo a conversa. Já quando você tem a gravação do seu microfone e não do Skype separado, que no caso é o que eles gravam e me mandam, isso fica mais fácil, porque eu posso é, criar a conversa. Eu já publiquei isso uma outra vez que eu estava fazendo isso e é o que eu vou continuar fazendo aqui. Então, o primeiro passo, depois de ter feito isso, que é ouvir o arquivo bruto que eu gravo e separo quem não me manda áudio, ou às vezes um convidado, isso é o primeiro passo, nem conta, mas o que eu faço agora é nivelar todas as que vem aqui, né? Efeitos, amplitude de compressão, a ferramenta de nivelamento de volume. Se você, isso aqui é a minha faixa. Bom, mas eu acho que são recados dados. Eu- o programa de hoje, eu achei que ia ser uma discussão lado A versus lado B, guerra civil. De soro antiofídico é feito com base no veneno da cobra, em uma quantidade menor, mas tem um tipo de ciência envolvida lá para uma pessoa que vinha consultar com ele. Aí a planta dava dor de cabeça e, sei lá, punho inchado. Aí vinha um cidadão lá qualquer que tava com dor de cabeça e perguntava assim: você por algum acaso teve o punho inchado? Aí ele falou assim: eu tive o punho inchado. Aí o cara fala: é que eu tenho a planta ideal pra você. Aí ele falava todos os métodos lá de. Usa um não um organismo, né? No caso seria um bagulho de metal, mas que também pega mal. Mas é você colocar partes do vírus. Eu tive o punho inchado. Aí o cara fala: é que eu tenho a planta. Isso aqui é uma ferramenta que muda muito a aplicação dela um efeito para outro, de uma gravação para outra. Agora que acabou o processamento, né, do efeito, tem uma diferença bem grande já aqui na faixa de áudio. Eu posso até depois colocar uma comparação aí na pós-edição. Tá tomando água, né? Que você tá hidratando. O volume ele fica nivelado, o máximo, né, que o software consegue, que as configurações que eu coloquei lá conseguem retirar disso. Só aqui que é respiração minha mesmo, então por isso que tá aqui, então tá ok, mas geralmente fica bem. A qualidade de gravação ela ajuda muito. Se você grava com um microfone ok, o resultado final ele vai acabar sendo melhor mesmo. O pessoal da E aí isso é um outro processo que eu faço para todas as faixas de áudio, não tem muito segredo. Antes de começar a querer cortar e ficar arrastando para montar conversa, é uma coisa que tem que ser feita porque senão dá um trabalho gigante para fazer isso no final. Aqui é depois de ter aplicado o processo, o efeito, a diferença que dá de O que áudio. eu lembro aí das aulas de biologia do saudoso. O objetivo é tentar ao máximo deixar ele nivelado para não ficar aquele sobe e desce de volume, que isso acontecia bastante nos primeiros episódios. Ativa.
Funfa Eu acho que é importante. ou não funfa? Então, Vamos definir. eu acho que é importante. Hum. Não, eu ia. Não, termina depois eu complemento. Não, funciona. Qual é a relação à medicina alternativa? A posição deles em relação à medicina alternativa. Funfa Eu acho que é importante. ou não funfa? Então, Vamos definir. eu acho que é importante. Não, funciona. Qual é a opinião de vocês? Vocês são Aqui eu tirei a minha fala. Deixa eu só ver se tá pegando. Tá funcionando. Mas aqui eu tirei a minha fala porque não acrescenta em nada e causa ruído. contra, depende, alguns casos sim, não, isso é tudo falso. Vamos começar já tendo a opinião certa aqui do pessoal. É importante explicar a opinião. Cara, Depende, mas vamos saber das fontes. Cara, nas duas ciências. Na pseudo e no Nossa, olha o comentário. e no Nossa, e no e no nossa, olha o comentário. Comentário maldoso. Não, Eu porque, vi tipo chegando assim, esse comentário maldoso, hein, não, Queiroz? porque Aqui tá um exemplo bacana do que eu queria mostrar. Que é construir a conversa. Isso está sincronizado com o áudio bruto. Então no Skype a gente falou assim, um por cima do outro. Só que como tem as faixas separadas, dá pra fazer isso aqui. nas duas ciências. Aqui eu dei um sleep, que essa ferramenta aqui faz isso. E essa, que é a Y. Que é o split, né, no caso. Nas duas na ciências. pseudo e no Aqui agora eu tenho que sincronizar a minha fala também. E aqui, pseudo para poder dar mais tempo, eu faço isso. Agora eu ganhei mais tempo aqui para poder deixar o Thiago falar sozinho. Duas na ciências. pseudo e no Nossa, olha o comentário. Comentário maldoso. Eu vi chegando esse comentário maldoso, hein, Queiroz? Não, porque tipo assim. Quando a minha namorada tava fazendo o tratamento, que ela tava com. Como é que é aquela parada que dá na barriga, velho? Filho. Não, que pode virar útero. Isso aqui agora eu tenho que trazer um pouco mais pra cá pra ficar aí aqui, como ela tá trazendo o arquivo, eu tiro. Na barriga, velho. Filho. Agora ele ri sozinho aqui. Parada que dá na barriga, velho. Filho. Não, foi muito. Que dá na barriga, velho. Filho. Que pode virar úlcera. Eu esqueci o nome. Gastrite? Isso, gastrite. Ela tá fazendo Conversa tratamento muito mais. pra gastrite. Uma conversa melhor de se entender. Aí ela conversou com o médico. Tinha e feito só assim, ele tinha e tratava o câncer. E ele já tinha e feito só assim. ele tinha isso. Aqui. São pequenos ajustes que deixam a conversa melhor e mais real. Câncer. E ele já tinha feito esse. E só ele tinha Já isso. tinha. Hã? E só ele tinha desenvolvido esse método. Não, ele tinha. Não foi só ele. Ele estava com um grupo de pessoas. Eles Pelo apresentaram. menos mal. Pessoas. Eles chegaram. Esse aqui não precisa. Pessoas. Pelo menos mal. Menos mal. Não, cheguei. É, porque só ele é foda, é o xamã da comunidade, né, Não, velho? pô. Tá. Não, cheguei. É, porque. Menos mal. Não, cheguei. É, porque. Traz isso aqui. Menos mal. Menos mal. Não, cheguei. É, porque só ele é foda, é o xamã da comunidade, né, velho? Ah, não precisa disso aqui não. Menos mal. É, porque só ele é foda, é o xamã da comunidade, né, velho? Não, pô. Essa
Essa risada do Caio vem pra cá. Não, pô. Aí o bicho chegou. Pô, chamando a comunidade, né, velho? Não, pô. Aí o bicho chegou a usar esse método em algumas pessoas e obteve bons resultados. Não curou, mas obteve bons resultados. Melhores até do que. Porém, como não dá. Aqui em Rio Preto teve um caso similar. Não era um médico, era um estudo, né, de série de Comprovações. teste de você tem que fazer uma série de Comprovações. testes clínicos, depois você começa em animais, aí só quando você tiver seguro o suficiente, você vai pro ser humano. Esse remédio e a etapas Mas um só pouco que foi importante, testar já talvez. esse negócio, falou. Pera aí, que aqui vai dar um... Não, eu tenho. Mas isso aí também, o cara criou um remédio, só que pulou algumas etapas Mas um só pouco que foi importantes, testar já talvez. esse negócio, falou. Mas só que foi testar já esse negócio, falou. Tem isso aí também, o cara criou um remédio, só que pulou algumas etapas um pouco importantes, talvez. Né, porque tipo, é muito complicado. O que ele fala aqui? Eu não erro, então pronto, vamos pôr essa porra. Tem um espaço aqui, mas aí tem. Pois é, eu acredito que funciona. Se as duas andarem juntas, funciona. Agora, acreditar 100% na medicina alternativa não tem como. O que eu posso fazer aqui? Isso é um problema que às vezes a gente enfrenta. Eu acho que... Se eu fizer isso aqui... E também, o cara criou um remédio, só que pulou algumas etapas um pouco importantes, talvez. Mas só que foi testar já esse negócio, falou. Né, porque tipo, é muito complicado. Eu não erro, então pronto, vamos pôr essa porra aqui. Eu não eu sou bom aqui, ó, e é aqui que vai ser assim mesmo, aplica no senhor ali. Ah, eu posso fazer isso aqui. Aplica no senhor ali. Assim, deu sorte de ter dado certo o tratamento dele, porque ele podia ter matado a pessoa Pois fácil. Eu acredito que funciona. Se as duas andarem juntas, Aí aqui eu posso trazer pra cá. Beleza. Ele podia ter matado a pessoa fácil. pois é. Pessoa fácil. Pois é, eu acredito que funciona. Se as duas andarem juntas, funciona. Agora, acreditar 100% na medicina alternativa não tem como, né? Mas tem como sim. Mas... Não tem como, né? Tem. Na medicina alternativa não tem como, né? Tem como. Não tem como, né? Tem como sim. Mas não, a gente tá mas, não, tem como, mas Thiago, assim. Não, a gente tá isso aqui é um exemplo. Mas não, a gente... Faz sentido nenhum isso que eu falei. Deixa isso aqui no meio, depois eu vou acabar cortando isso mesmo. E esse espaço todo. Não tem como, né? Tem como sim. Não, tem como, mas Thiago, assim, então eu acredito que você seja depende. Algumas práticas sim, mas outras são impossíveis, sim, né? Por você acreditar em remédios naturais. Acredito. Não, isso é... Pera aí. Isso.
acreditam em remédios naturais. Acredito. Não, isso aí até eu acredito, porque tem uma. Até eu é foda, né? Parece que eu sou. Mas então, como eu sou mais cético, eu acredito, porque até muitos remédios são tirados de. Exatamente. Plantas. Por exemplo, De plantas. eu não tomo qualquer tipo de remédio pra gripe. Faço um chá. Toma Chá aqui, de. toma um chá. Fita. Chá de fita. Chá de fita. Chá de alho com limão Com e shiitake. mel, hortelã. Shiitake mexe. Não, sim, isso aí sim, porque algumas plantas têm sim propriedades, elas só são aumentadas muito no remédio, mas. Pode falar. Não entendi nada, você tá longe. É, vai vir pra cá, pra dentro do estúdio, porra. Tô. Nossa, não, nem deixa. Ah, isso aqui é uma. Foi uma piada que acabou saindo na pré-edição. Nem deixa a piada. Eu não acredito que eu parei. Uma hora dessa É tipo a ainda. minha piada do que rolou um químico. Eu acho que se for comprovado cientificamente, A conversa vai continuar daqui. for testado, etc., da maneira que a gente já sabe de forma concreta, né, que funcionam as coisas na medicina, na ciência de forma geral, é até uma coisa. Só que você criar uma coisa meio que do nada, ou seguir uma coisa de 1000 anos atrás, é complicado. Pros índios funciona. Se usar a lógica de 2000 anos atrás, Pros índios Sim. funciona. é um pouquinho complicado. Pros índios funciona. Se usar a lógica de 2000 anos atrás para a ciência de hoje, eu acho um pouquinho difícil. Não, eu de acho você que levar isso. depende, viu, Pros cara? índios Tem- funciona. Ah, bagunceira. Isso, vem mais pra cá. Não, eu acho que depende, viu, Caio? Tem coisas que não mudam. Caio, tem coisas que não mudam. Isso aqui vai ser uma coisa só. Eu acho um pouquinho difícil de você levar isso. Mas a medicina pros Não, eu índios acho que funciona. depende. Levar isso. Mas a medicina pros índios Não, eu funciona. acho que depende, viu, Caio? Tem coisas que não mudam. Não, sim, uma coisa é não mudar, outra coisa é você usar a mesma. Os índios funciona. Não, eu acho que depende, viu, Caio? Tem coisas que não mudam. Não, sim, Não, é só um pseudociência. sim, sim. Não, e assim, Porque não esse foi negócio comprovado, de então. esse negócio milenar, 1000 anos atrás, chinês e tal, assim, não é porque Funciona, né? não é porque funciona, não é que não funciona assim. Não é As porque pessoas funcionou. usam. Não é que não funciona assim. As pessoas usam. Não é porque funcionou. Não, é que assim, as pessoas usam e não faz mal. Não é porque não faz mal que é 100% correto, cura todas as doenças. Pode não fazer mal só, mas... Como assim, o que é o método? Isso aqui é uma conversa, é um papo em off que vai sumir depois. Mas o Igor, antes disso, vamos. Tipo, astrologia, essas coisas aí que faz mal pros relacionamentos. Na astrologia... Ih, rapaz. A gente vai ficando por aqui e depois eu volto com mais do making off desse programa. Ficou bem extenso já.